ver a entrevista que vai vir aí. Uma honra muito grande estar aqui. Estamos aqui agora iniciando mais um Pode Conto. E nada mais, nada menos importante, um amigão meu, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que é um grande médico, uma grande pessoa, um grande pai, um grande marido e um grande profissional. Luiz Favalli. Luiz Favalli, obrigado pelo teu sim, por estar aqui comigo. Sempre é uma honra contribuir com vocês, porque a Control Slim tem uma vertente científica que me atrai demais. Obrigado, você mora no meu coração. Amém? Tá preparado para as perguntas? Aqui é a sua sala, se sinta na sua casa, não tem consultório, não tem que segurar nada. Fala o que você quiser falar. Tá preparado? Ótimo. Tranquilo. Vamos começar com uma pergunta aqui que eu estava pensando aqui. Doutor, como nasceu a paixão pela cirurgia plástica? Bom, acho que a paixão pela plástica nasceu desde criança, que eu fazia muita arte com barros, né? Uau! E ficava modelando as coisas, então fui progredindo e tal. Aí na fase aí de formação, eu comprei uma enciclopédia chamada Medicina e Saúde, né, como se fosse uma Barça da medicina, e era de fascículos e tal. Eu montei a coleção inteira. Isso já estava na faculdade de medicina ou antes? Não, isso daí é enquanto aluno de ensino médio, hoje é ensino médio, né. E o primeiro fascículo tinha um coração na capa, e eu falei assim: "Vou ser cardiologista", né. Mas às vezes a gente escolhe o nosso caminho, às vezes o nosso caminho nos escolhe. Aí, nesse sonho de fazer medicina, não consegui entrar na faculdade, né, de medicina, e aí tinha uns tios meus que eram dentistas, aí eu prestei a faculdade de odontologia. E naquele ano, eu acho que eu teria entrado em medicina, mas eu entrei em 2 faculdades públicas, né, uma particular que foi em Marília, aí entrei em odontologia na Unesp de Araçatuba e, por fim, escolhi a faculdade de odontologia de Bauru, a FOB-USP Bauru. E a gente não pode simplesmente dar um tapa na sorte, né, falar: "Não, o ano que vem eu vou fazer medicina", e não fazer a odontologia. Aí fui fazer odontologia. Motivado pelos seus parentes ou porque você viu um viés para ganhar dinheiro aí? Não, Porque não tinha não. um sentimento, né? Não sei, uma coisa está ligada à outra, mas, sem dúvida, o dinheiro seria uma consequência de um empenho, né, que me acompanha desde sempre. No empenho, que seja realmente um desdobramento daquilo que você faz com excelência. Então, estudando na faculdade de odontologia de Bauru, chegou um tempo que eu morava no CRUSP, Conjunto Residencial da USP, e aí eu não pagava a faculdade, não pagava para morar e trabalhava na biblioteca, né, da faculdade. Fiz alguns projetos de iniciação científica do CNPq e assim pude me manter de alguma forma. Mas as demandas eram muito grandes, né, financeiras eram muito grandes, e depois de ter, realmente progredido na graduação, comecei a dar aula no Liceu Noroeste de Bauru, no curso de prótese, no curso de anatomia e escultura dental. Chegou no final da odontologia, eu fui para o exército, fiquei 1 ano no exército em Santos, Só servindo. servindo como oficial dentista, sou segundo tenente do exército. Servi como oficial dentista na Brigada de Artilharia de Costa, né. E aí no final daquele período, eu fui convidado para
continuar na carreira militar, mas daí eu tinha um sonho, né, da pós-graduação em odontologia, né, que seria a cirurgia bucomaxilofacial. Voltei para Bauru, fiquei 3 anos em Bauru, eh, no curso de residência em cirurgia bucomaxilofacial, e era uma residência mesmo. Então voltei dos 4 anos da graduação, voltei Quando para você fala fazer. era uma residência mesmo, porque hoje não é a mesma coisa como antes? Então, eu tem algumas diferenças que você vai entender. Eu, residência mesmo, porque eu morei num hospital durante 3 anos, né, num quarto que arrumaram lá para mim e falou: "Ó, eu preciso me ajeitar em algum cantinho", entendeu. Então, eu vivia 24 horas dentro do hospital, né, durante 3 anos. E no final das contas, aí eu prestei a prova de título de especialista em cirurgia bucomaxilofacial, passei, então eu tenho o CRO e a credencial de especialista de cirurgia bucomaxilofacial. Uau! Progredi no o título de especialista no Colégio Brasileiro de Cirurgiões Bucomaxilofaciais e, depois fiz ascensão para a prova de titular, né. Eu falei: "Bom, tá resolvido essa questão, queria estar dentro do hospital, meu sonho de fazer medicina, então acho que tá resolvido". Lê do engano, muito pelo contrário, aí que aguçou, porque, o domínio da face, era pouco para mim, entendeu. Queria mais. Queria mais, né, queria mais, eu queria expandir, dado, né, esse conhecimento de anatomia que eu tinha durante todos esses anos. E durante a residência de cirurgia bucomaxilofacial, eu voltei para a faculdade de foi em Bauru mesmo. Então a gente tinha um estágio da residência voltado para o departamento de anatomia. E como eu já tinha uma experiência com monitoramento digo, dos alunos de graduação, eu fiz isso para os alunos de graduação, e para os residentes que vieram atrás de mim. Então foram mais 3 anos, mais, multiplica por 3 aí a coisa toda em termos de contato com o cadáver e tal, que naquela época, como eu disse, a gente tinha esse tipo de acesso pela faculdade Na de faculdade. odontologia, USP de Bauru. Né. E por que respondendo objetivamente a tua pergunta, por que da residência mesmo? Primeiro porque formalmente eu vivi dentro do hospital durante 3 anos, né. E hoje a odontologia em termos de cirurgia bucomaxilofacial, ela tem 2 vertentes, um que são os cursos de especialização em cirurgia bucomaxilofacial, e a residência que te dá prerrogativas para se tornar também especialista. No primeiro, geralmente, ou especialização, geralmente, né, até mesmo na época tinha essa modalidade na USP Bauru, mas eu optei por fazer residência. A especialização então, são 2 anos, né, de curso de especialização, geralmente, um final de semana estendido por mês, então são dias assim, quinta, sexta e sábado, e o pessoal retorna domingo para suas casas, seus estados e tal. São 3 dias por mês, né, e são 3 dias do mês durante 24 meses. Quer dizer, a carga horária é completamente diferente, né, a carga horária da residência é muito maior. E a minha residência em cirurgia bucomaxilofacial, ela era integral, entendeu. Então, assim, com alguns benefícios que a gente tinha pelo empenho que a gente tinha durante a semana e tal, os professores permitiam que eu desse aula à noite
no Liceu Noroeste, no curso de Anatomia e Escultura Dental, né. E a parte da cirurgia, bucomaxilo da residência, então é um formato, é uma carga horária, assim, extensa, né. E tinha um professor de fisiologia da minha faculdade que era Gabriel Atta, né, um professor doutor, e ele era médico, ele foi convidado para fazer lá tocar a disciplina de fisiologia. Ele falou: eu só vim para essa faculdade porque quando teve o meu convite, falaram para mim que eu ia poder fazer o que eu pensasse a respeito da fisiologia. Então, ele dizia ele, né, que ele tinha montado o curso de fisiologia para o dentista que fosse se formar naquela faculdade, fosse um médico da boca. Ou seja, não era só a Dentista, parte. um dentista talvez, um mero dentista, mas um especialista de fato. Não, mero dentista eu não digo, mas assim, mas o que ele queria dizer é o seguinte, era o todo e não a parte. Você não estuda só a boca, você estuda, Conjunto todo. o conjunto todo, o conjunto da obra. E tinha um outro, professor, doutor Piloto, que ele fazia o curso a disciplina de odontologia social e humanismo. E ele falava assim: "É fácil você entender a filosofia da faculdade, é só trocar a letra D por G que você vai se situar no espaço. Ao invés de dente, coloca o G e você vira gente. Então é de gente que você vai cuidar". Uau, que profundo. Então a filosofia da faculdade, era realmente, formar um dentista, um cirurgião dentista diferenciado, né. Bom, aí nessa empreitada falei: "Bom, vamos tocar a vida, sou cirurgião bucomaxilofacial". Então eu fazia, fraturas de face, fratura de mandíbula, de região malar, das cirurgias Lefort, que é a disjunção crânio-face, e isso é uma das modalidades de hoje conhecida de hoje não, digo, há muito tempo, também em paralelo com um dos capítulos da cirurgia plástica, que é a cirurgia crânio-maxilofacial. Apesar que a cirurgia crânio-maxilofacial cuida de outras deformidades crânio-faciais propriamente ditas, mas a questão de fraturas faciais, cirurgia ortognática, era uma coisa que eu fazia, com muita excelência, não só de conhecimento, mas de uma real dedicação, baseado nessa filosofia que tinha a Faculdade de Odontologia de Bauru. Eh, Aí fomos para a vida, fomos trabalhar, né. E como você me perguntou, o dinheiro então seria uma consequência de um trabalho feito com excelência, né, porque a meta sempre foi cuidar de gente, que eu aprendi lá na minha faculdade, né. Então sempre teve essa missão de ver o paciente em primeiro lugar, sobretudo do ponto de vista, eh, de excelência de resultado, mas também a questão da segurança de como as cirurgias eram feitas, né. Passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo, aí eu desengavetei o projeto de fazer medicina, né. Isso levou um tempo, né, mas enfim. Desde a en enciclopédia, Hã? desde a enciclopédia. Enciclopédia. Quando Sim. você falou: "Vou ser cardiologista, eu vou cuidar do coração", ali Sim. já tinha esquecido o coração. Quando você falou mudar, transicionar para a medicina, ou você já pensou no coração, ou aquela ideia de cuidar do coração acabou? Não, a ideia de cuidar do coração prevaleceu, porque você faz a coisa Pelo coração. pelo coração. Que legal. Então
a ideia aquela imagem do coração não me direcionou Para cardiologia, para cardiologia, mas cuidar de vidas. fazer a coisa com amor. Fiquei emocionado agora. Bom, aí tudo bem. Aí desengavetei o projeto, fui para Ribeirão Preto, né? E entrei na Universidade de Ribeirão Preto e comecei o curso de medicina. Era uma faculdade particular, aí que eu tive que Trabalhar como... me virar nos 30, como diria o Faustão, né? Diz ainda, né? E então eu estudava em período integral, não consegui eliminar disciplina nenhuma, Não né? conseguiu eliminar? Porque assim, algumas disciplinas eram uma carga horária, tinha que complementar e tudo mais. Consegui me liberar, por exemplo, da disciplina de anatomia, mas eu adoro anatomia, não quis. Quero fazer de novo. Quero fazer de novo, quero fazer fisiologia, quero fazer tudo. E ainda tem Entendeu? essa paixão pela anatomia até hoje? Com certeza. Cirurgia e anatomia. Cuidar de cadáver contigo mesmo. Não, de cadáver não. Vou cuidar de gente, de vivo. Mas o fato é o seguinte, aí eu terminei eu iniciei, agora sim, eu iniciei a medicina com a meta lá na frente de fazer cirurgia plástica. Isso era com certeza. Então, iniciou falando, eu quero ser cirurgião plástico. Quero ser cirurgião plástico. Essa foi a meta. Que querendo ou não, você já acompanhava a estética, cuidando tratando pessoas como bucomaxilo. Exato. Apesar de ter fraturas faciais, você não fica primando pela função em detrimento da estética, entendeu? Quer dizer, você estabelecia um paciente desfigurado por um acidente ou deformidades esqueléticas, mas o desdobramento final, além da mastigação, que era a função, também era o posicionamento... Entregar a melhor aparência possível para não deixar a pessoa desconfigurada. Exato, para aumentar a autoestima das pessoas, né? Porque toda vez que você vai ao encontro de uma anatomia normal, para quem não entende a beleza no sentido de nomear o que é beleza, aquilo que salta os seus olhos para aquilo que é belo, você às vezes não consegue explicar, você consegue sentir. Sentir o belo, mas assim, existe uma explicação técnica para o que é beleza. A simetria, a proporcionalidade, entendeu? Os 3/3 da face serem equivalentes à distância do nariz, da pupila dos olhos, do canto do olho, entendeu? Então todo esse conjunto, a beleza pode ser explicada do ponto de vista técnico, não só aquilo que você sente, né? Então você restabelecendo a anatomia mais próximo do típico, né? Do normal, aquilo salta os olhos e fala assim, isso é belo. Então você iniciou a faculdade de medicina, tu lembra a idade? Oi? Lembra a idade quando você iniciou a faculdade de medicina? Eu acho que Tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 33 anos. 33. Não, 32 para 33. Eu lembro que quando iniciei a faculdade de medicina, minha avó falou assim, ó, você está iniciando a faculdade com a idade de Cristo. Então, 33 anos. Então, já como cirurgião plástico, já são quantos anos? Daí, terminei a graduação, então você coloca mais 6 anos, 39 anos, né? Mais a residência de cirurgia geral. A residência de cirurgia geral, que eu demorei um pouquinho. São 3 anos? São 3 anos, né? E mais a residência em cirurgia plástica, né? Então, vamos fazer conta? 4 anos de graduação, mais 3 de residência em cirurgia bucomaxilofacial. 7. Mais 6 de medicina, 13. Mais 3 de
cirurgia geral, 16. 16, não perdeu a conta, né? Mais 3 de cirurgia plástica, 20 anos. 19 anos de como a gente está aqui, Meu ó, Deus. com o bumbum na cadeira e o professor falando e a gente assimilando. Se você acha que fazer medicina é fácil, olha esse homem aí. Quase 20 anos estudando, gente, para fazer o que? Cuidar de vida, cuidar de sentimento. Bom, eu expandi meus horizontes, né, que eu já te falei em outro momento, ainda ter mais 5 anos do curso de Direito. Esse cara gosta de estudar, hein, gente? É, E aí exato. você operando, não vou te perguntar quantas cirurgias plásticas você já Eu fez. nunca cheguei a fazer essa estatística. Mas foram bastante, porque eu te conheço e quanto você... Foram muitos anos, né? Eu me formei em 2003, no curso de residência em cirurgia bucomaxilofacial, né? Durante a residência, operei muitas faces na residência, muitas faces depois da residência, até eu fazer efetivamente medicina, e trabalhava, né, de final de semana em São Paulo, eu estudava em Ribeirão Preto durante a semana e trabalhava em São Paulo fazendo as cirurgias. Então tinha um grupo lá que preparava os casos para operar, chegava sexta, sábado e domingo, ficava o final de semana todo operando, voltava para Ribeirão e foi 6 anos nessa luta aí. Eu estou diante de um homem que ama o que faz, Sim, apaixonado pelo que faz. apaixonado. Chegou a derramar lágrimas aí quando a gente falou sobre Eu me vidas. contive um pouco, não Mas eu saiu percebi que o olho ficou bem vermelho e a voz engasgada. exato. Qual é a sensação hoje, Favale, de entrar no centro cirúrgico depois de uma vasta experiência? A gente estava conversando antes daqui da gravação, técnica que você criou já, né, de contorno corporal. Sim. E qual é a sensação hoje quando você entra no centro cirúrgico, comparando, talvez antigamente, era um misto de emoções. Estou começando minha vida, estou preocupado, pode causar isso, pode acarretar. Existem muitas preocupações. Hoje você está diante já de uma pessoa mais madura, mais experiente. E como é que é a sensação quando você entra? É a mesma? Mudou? Queria que você falasse um pouco sobre essa sensação. A gente muda o tempo todo, né? Então, em abril eu completei 60 anos, né? Então quer dizer que são muitas experiências tanto do ponto de vista profissional, quando pessoal, relações humanas, e com 60 anos dá para a gente falar que a gente já viveu pelo menos meio século, né, Sim. de existência, né. 60 anos, então meio século e mais 10 anos. E a sensação quando eu entro no centro cirúrgico é como eu se entrasse num templo, né. Um templo, mas assim, a relação que eu tenho com o paciente, ela começa muito antes que isso, né. Então é uma entrega muito importante, né, porque a pessoa confia em você, entendeu? Ela confia plenamente em você. Então, a sensação é assim, no mínimo que você pode dar, é o respeito por essa confiança. É, é o respeito para quem entrega o seu corpo para você e fala assim: "Ó, me deixa melhor". E a gente faz o máximo sendo instrumento de Deus. Deus é que faz a pessoa melhor, a gente é instrumento. Então, o mínimo que pode acontecer é eu entrar no centro cirúrgico dando o meu melhor. Logicamente que as questões de segurança já foram, todas, previstas, né, do ponto de vista de conhecer Pré-cirúrgico. conhecer o paciente, né,
o paciente gente, que eu aprendi desde a odontologia, conhecer o paciente não só, da relação, médico-paciente, mas extrapola esses limites, como a gente começou aqui, você falou assim: "Ah, eu quero conhecer você, não é só a parte técnica. Eu quero conhecer o paciente, saber quais são os anseios, saber quais são os aspectos psicológicos que levou aquele paciente a procurar o cirurgião plástico, o que que aquilo vai representar em termos de autoestima". Hoje, a gente é muito mais apurado, né, para entender o paciente como um todo, né, que chegou ao ponto de te procurar porque foi uma indicação, porque, viu, você, se posicionando com a relação, né, que você tem com a sua família, com a sua vida, de coisas que vão além do médio tecnicista, né. As pessoas procuram outros valores agregados à formação médica, né. Teve uma vez, por exemplo, que teve uma paciente que chegou para mim e eu falei assim: "Olha, não vim operar com o doutor Luiz Favale, O que ela foi fazer? eu vim operar com o pai da Lara". Caramba, porque ele te acompanhou na internet, viu o pai que era o É, pai da Lara, família. pai da Lara, né, quer dizer, Larinha foi Presente de Deus. um presente de Deus que apareceu e tal, que eu queria muito ser pai. Aí Deus falou assim: "Você quer mesmo? Então você vai ter que ser pai pra caraca, porque a tua missão Vai ser árdua. vai ser árdua. Você quer mesmo? Então tá bom, então tó". Aí, eu acho que eu passei no teste e Deus falou assim: "Olha, porque você foi um bom pai para Lara, vou te dar um outro presente. Primeiro, foi a minha esposa atual, Alessandra, e por consequência, Maitê, né, que é uma criança linda e tal". Então, vejo a Lara e ela hoje são crianças, assim, que interagem de uma maneira magnífica, né, assim, de você chegar e falar: "Putz, olha só, onde chegamos". E a gente encara aqui, eu estou diante de um grande pai, um grande marido, um grande médico, que está acostumado com autoestima e que já respondeu algumas perguntas que até eu ia fazer, você antecipou, você pega rápido. Não, eu sou eu tudo que está saindo aqui não tem roteiro, não Não tem tem, ó, pronto. não tem nada, O Gino. roteiro é o que é que nem um script, né, quer dizer, você sai de casa pensando fazer o seguinte: "Hoje não tem dia que eu não acorde e falo assim: 'Hoje eu vou fazer bem para alguém'", entendeu? Sempre eu tenho essa missão. Então, eu acordo com essa missão. E Deus manda pra gente um script, né: "O teu roteiro é esse, executa da melhor forma que você E puder". Favale, a gente sabe que lida com autoestima. Tu falou dos pontos do autoestima, que é o ponto que vou trazer agora. Muitas mulheres procuram a cirurgia plástica para recuperar uma motivação em alguma área. Concorda comigo? Concordo, é o aspecto psicológico que eu falei para Psicológico. você que a gente tem que ter. Ou ela está querendo tentar recuperar um casamento, ou ela sofreu na infância, ou ela está sofrendo hoje. Alguma área tem. Dificilmente ela acorda hoje, hoje eu vou fazer isso aqui. Mas ela é algo que já está doendo algo dentro dela e ela quer recuperar alguma coisa. O que que você pode, além da beleza física, que você acha que você mais contribui para aquela mulher? Bom, a primeira parte, né, dessa avaliação e da sua pergunta, eh, a cirurgia plástica, a gente não faz para nos agradar, médicos, é para agradar o paciente, Sim. entendeu? Então a gente pode orientar dos limites e tal, "Olha, essa mama vai ficar muito grande para você", essas coisas e tal, mas, eh, a é um respeito à autonomia da vontade, é o que o paciente deseja, e a gente só faz o ajuste dessa rota aí. Agora, mergulhar nessa questão
do que motivou tendo a cirurgia plástica. Tu procura saber qual é a motivação? Deixa eu só finalizar aqui, senão eu vou me perder no raciocínio. Saber, o que motivou, se há um problema psicológico que ela tenha, existe um grande perigo de ela se frustrar com a cirurgia plástica. Porque você restabelecer, a anatomia, como a gente tinha discutido, anatomia, simetria e tudo mais, pode não recuperar o casamento dela, pode não recuperar É o perigo. não recuperá-la do trauma que ela teve na infância, de algum abuso, disso, daquilo, entendeu? Não é essa a missão da cirurgia plástica, entendeu? Então, quando a gente percebe que um paciente tem, isso de maneira muito aguda, é muito recomendado, que faça uma avaliação com um psicólogo ou mesmo psiquiatra, né, para a pessoa ter o entendimento que a busca da autoestima, não é a missão do cirurgião plástico, né, quer dizer, existe uma especialidade que cuida dessa parte, então o paciente tem que ter um preparo psicológico, porque existe uma grande possibilidade do paciente se Frustrar. frustrar, porque, eh, ao senso comum de estética, aquilo, pode ser bem razoável, mas se a ela não recuperou o casamento, não melhorou do trauma da infância, O médico é o culpado. ela pode achar um defeito, um vício de serviço, coisa do tipo, isso, comprometer a relação médico-paciente. Então, antes de mais nada, é preciso fazer uma avaliação psicológica desse paciente e ser muito franco, né. Quer dizer, para recuperar o amor perdido, essas coisas, tá cheio de cartazinho aí pendurado nos postes, né, "Salve o seu casamento", "Salvo isso", "Salvo aquilo outro" e tal. Mas assim, não é a missão do cirurgião plástico isso daí. Existe um perigo muito grande. Tá bom, a paciente recupera a autoestima, tudo bem e tal, mas não é essa a missão do cirurgião plástico. Não, sim, concordo contigo. Mas ela muitas vezes não vai falar que ela quer isso. Ela não vai admitir. Bom, assim, ó, em termos da consulta, o paciente sempre deve ser sincero com o cirurgião plástico, como o cirurgião plástico ser sincero. Você faz essa pergunta para ela? Qual a motivação da cirurgia plástica? Tem, exatamente, isso tem na minha ficha de avaliação clínica. O que te levou a fazer isso? Quantos médicos você passou antes de Legal. chegar em mim? Se você já fez uma cirurgia plástica, por que você não continuou com outro médico? Travou essa questão, de você continuar com aquele cirurgião plástico? Entendeu? Então tudo isso são perguntas muito importantes, né, para saber se eu sou essa pessoa que ela está procurando, se eu Legal, estou credenciado a legal, ajudá-la, entendeu? Para que não tenha expectativas frustras, né. legal. Quando um paciente inicia uma consulta, é muito importante que tanto o cirurgião plástico quanto a paciente tenham um entendimento, da diligência informacional. Todas as informações que são relevantes, o paciente tem que se prestar para o médico, e o médico tem que esclarecer tudo que vai ser feito na cirurgia com detalhes, né. E isso tem um desdobramento para a confecção de um termo de consentimento informado. A paciente consente que o médico opere, desde que ele também, dê todas as Informações. informações, só que essas informações, em termos de planejamento, em termos de limites, em termos de possibilidades, né, de sequelas, disso, daquilo, né, porque a gente faz o nosso melhor, entendeu? Mas, pacientes podem responder de uma maneira diferente, entendeu? Típica ou mesmo atípica. E muitas vezes, quando o paciente responde de uma maneira atípica, pode ter sido omitido,
de uma maneira dolosa, acho que não, mas pelo menos, de um lapso de memória que deixou de falar alguma coisa que era importante, mas depois acabou comprometendo o resultado da cirurgia. Vou fazer 2 perguntas em uma. O que você acha que o paciente, antes de uma cirurgia, deveria fazer? E quais os erros que eles cometem, antes da cirurgia? Bom, mecanismo de empatia, né, é a condição psíquica de você se colocar no lugar do outro. Então, você falar assim, o que você acha que o paciente comete de erro, eu tenho que olhar para mim mesmo e saber quais os erros que eu cometi enquanto paciente, entendeu? Então, Essa apatia é muito importante. deixei de fazer que comprometeu a minha cirurgia? Bom, eu já fiz algumas cirurgias plásticas, propriamente dito, por isso que eu tenho esse corpite. Mas assim, eh, talvez eu não tenha tomado conta do meu pós-operatório, por exemplo. Isso é um erro comum. Vai ser outro Porque bloco de quando do porque quando a pós-operatório. gente faz a cirurgia plástica, a cirurgia plástica é um meio, ela não encerra com o final da cirurgia. Aí que começa, né, aí que começa, eh, a real jornada, né, porque quando você faz a cirurgia plástica, você implica num trauma para o paciente, um trauma físico, químico, biológico, fisiológico, muda tudo. O inchaço não acontece só na pele, o inchaço acontece no corpo todo, intestino, vísceras, entendeu? O paciente tem um período que ele não consegue evacuar, porque as vísceras também estão inchadas, edemaciadas, por exemplo. Eh, mas, eu não tomei tanto conta da cirurgia plástica que eu fiz, eu tinha feito uma lipoaspiração enquanto eu ainda, na residência de cirurgia geral, teve um período de férias lá que eu fiz uma lipoaspiração, mas logo eu tinha que trabalhar, entendeu? E quando a gente faz a cirurgia plástica, é muito bom que o paciente não tenha tantos sinais e sintomas importantes, inflamatórios e tal. Só que quando o paciente, tem uma dor mais mitigada, menos expressiva, acaba ficando valente. "Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo". Então eu tinha que trabalhar, entendeu? Eu fui meio que impelido. E qual é o paciente que, depois da cirurgia plástica, não está ansioso para voltar a trabalhar, para voltar a fazer atividade física, para voltar a tomar sol, para voltar, fazer um monte de coisas que ele está muito ansioso para que isso aconteça, entendeu? Então essa ansiedade do retorno, sem respeitar os Acaba tempos. colocando os carroças na frente dos bois e não respeita o processo Exato, pós-operatório. exato. Fora outros hábitos deletérios, né, de tomar sol, voltar a fumar. Sério? Bom, isso acontece, quer dizer, Ansiedade, ficar de parada, ele quer voltar a fumar, acaba fumando e prejudica muito a recuperação. tem muitas pessoas que isso realmente acontece, né. E a gente acaba orientando, mas, a gente tem que, o mecanismo de empatia é se colocar no lugar do outro e também não é apontar o dedo: "Ah, você fez isso, fez aquilo", mas é ter uma conversa franca: "Olha, aconteceu isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Tem como contornar? Tem. Vamos redirecionar?". É muito secular, né, a comparação da cirurgia plástica com uma viagem de avião. Você sai de um ponto de partida e chega no destino. Eventualmente, você escuta né, eu morro de medo de avião, "Por favor, permaneçam sentados, vamos enfrentar uma área de É turbulência". sério? Tu morre de medo de avião? Morro de medo Isso de não avião. foi pra mim. Hã? Sabia disso não?
É que a gente nunca viajou tanto junto. Senão eu ia pegar da tua mão e apertar, assim. Mas volta e meia você vê que o piloto deu uma virada para cá, daqui a pouco ele dá outra virada para lá, mas ele quer chegar no ponto destino, entendeu? Então, existem ventos lá para cima, que é para um lado, para o outro e tal, Passa por turbulências, mas turbulências, tem que chegar no destino. tem que chegar no destino, entendeu? Então, teve uma turbulência, a cirurgia plástica também tem suas turbulências. Vamos redirecionar para aquele destino? Vamos redirecionar para aquele destino. Sobretudo, assim, o mais importante é que no avião a gente é refém da situação. A gente tem que confiar no piloto, não tem outra alternativa. Entendeu? Já na cirurgia plástica, o paciente tem que confiar, Certamente. tem que ter a mesma confiança de que vai chegar num lugar seguro, apesar de todas as turbulências que o paciente pode experimentar, né. Logicamente, né, que a gente quer chegar e fazer uma linha reta, né, como uma ponte aérea, tum, tum, acabou. Mas algumas vezes isso não acontece. Entendeu? Então, tem que ter uma conversa franca desde a primeira consulta, entendeu? De saber que a cirurgia plástica tem, midiaticamente, um aspecto glamouroso disso, daquilo, influenciadores, que fazem publicidade, aí é outro campo que a gente pode discutir. Mas o fato que a cirurgia plástica não é só glamour. Muito pelo contrário, o glamour seria 10%. O restante 90%, eu não sei, eu estou falando desses números aleatoriamente. Mas grande parte é o médico entender que ele é cirurgião plástico, mas antes de qualquer coisa, ele é médico. Ele é médico, é um ser humano, tem que se colocar no lugar do outro, entendeu? Eh, e e pegar na mão do paciente e não soltar da mão até chegar no destino final, que é o paciente se sentir bem, sentir que a cirurgia plástica ele teve um ganho, né, considerável com a cirurgia plástica, né, e que a gente dê boas eu tenho muitos amigos, Passaram pelo centro cirúrgico. eu tenho muitos amigos que foram meus pacientes, e são amigos até hoje, né. Mas, voltando àquela tua pergunta, o que você sente quando você entra no centro cirúrgico, tudo isso que eu falei para você, passa um filme desde o primeiro momento que o paciente pisou no consultório, manifestou as suas queixas, suas reais dores, confiou em mim para fazer o meu melhor, e esse melhor eu entro para o centro cirúrgico assim, estou com o planejamento da cirurgia na minha cabeça, sei o que eu devo fazer, Deus vai me ajudar para que tudo o que eu planejei para esse paciente traga o benefício que ele quer. Inicio essa cirurgia, não escuto música no centro cirúrgico, musiquinha, não, eu vou escutar, sabe, uma música clássica para relaxar, não, é foco, é Concentração. atenção, não tem conversa, não tem piadinha, não tem: "Ah, quanto que tá o jogo aí?", não tem, é foco, eu sou uma pessoa que entra o mudo, sai calado. Entendeu? E até os gestos de passar uma tesoura, de passar um afastador, entendeu? Quanto menos falar, melhor. E assim, uma equipe que tá Legal. há muito tempo junto, Você tem fã no olhar. então, assim, a instrumentadora já adivinha qual o próximo Momento de entregar um entregar o instrumento. próximo passo. Por exemplo, o Antônio Carlos é um anestesista que me acompanha aí há muitos anos, né, inclusive ele foi meu colega de turma. Então, ele assim, desde sempre,
ele sempre se dedicou à anestesia para a cirurgia plástica, né. Então ele vê o momento que eu estou finalizando, não preciso falar para ele: "Ó, estou dando ponto aqui e tal, estou finalizando, curativo". Ele vai percebendo, ele vai, eh, diminuindo o plano anestésico, o paciente já vai Se desperta. praticamente acordando. Na hora que termina o curativo, ele começa a conversar com o paciente. "Acabou a cirurgia, tá tudo bem, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá". Algumas vezes eu vou: "Calma aí, ainda falta o curativo aqui". Mas assim, a maioria, a gente chega junto, né, assim, termina a cirurgia, ele já está com o paciente praticamente para extubar, né, então isso daí traz muita segurança. Trazendo, para o pós-cirúrgico, a gente acabou falando aqui sobre pós-cirúrgico, eu achei super interessante Uhum. a questão do exemplo do avião, né, que, só termina quando nem quando desce do avião, mas quando pega a bagagem que ainda pode ter surpresa ali na frente. Mas o que que você entende, doutor Favalli, sobre a importância da cinta? A Contour produz com muito carinho cada cinta, com muito cuidado, beleza, é maravilhoso, temos vários modelos de cinta, mas o que o senhor entende é a importância no pós-cirúrgico o uso da cinta? Bom, eu não sou nenhum estilista, mas eu acho que as cintas da Contour Slim são muito bonitas. Isso facilita para a paciente, né, poder usar uma roupa que se adeque à cinta, né, que ela vai ter que usar durante aí 45, 60 dias, né. Mas não só o aspecto, do A estilo beleza. de vocês, que eu acho muito bonito, né, tem vários modelos, com rendinha, sem rendinha, com manga, sem manga, um monte de coisa. Mas, a tecnologia empregada, né, estou falando sem o menor conflito de interesses, porque se não fosse boa, eu não usaria, tá. Se eu não achasse, se não tivesse a convicção científica que seria uma cinta boa, eu não usaria. Primeiro pelo próprio tecido, se eu não me engano é emana? Esse é o hidro. Como? Ele tem tecnologia, hidrófilo no próprio tecido, Ah, exato, proteção. exato. E outra coisa é a elasticidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental numa cinta de compressão pós-cirúrgica. Porque a cinta, quando você termina a cirurgia, a depender da área, a depender do quanto aquela cirurgia pode ter comprometido uma vascularização, a cinta pode ajudar, como ela pode atrapalhar, entendeu? Então, por exemplo, pacientes que eu faço, lipo e abdominoplastia, a depender de como é a performance da vascularização, imediatamente quando eu termino a abdominoplastia, eu pondero se eu vou fechar a cinta ou não, né, se eu vou fechar a cinta ou não. Pra você poder entender, não sei se a câmera vai pegar, se puder dar um zoom aqui no gordinho aqui da minha mão, imediatamente a minha mão embaixo da compressão fica branca, certo? Sim, O que que isso quer dizer? Que não está indo sangue para aquela região. para aquela região no momento de uma compressão. Hum. Então, por exemplo, numa abdominoplastia, em que você, para puxar o retalho abdominal até lá embaixo, você faz um descolamento grande, né, então as artérias perfurantes que saem do músculo reto abdominal até a pele, elas são, rompidas, e isso faz parte da abdominoplastia. E por que que dá certo a vascularização? Porque as artérias, eh lombares, né, que vem das costas para frente, faz a anastomose com a o plexo venoso, subdérmico dessa região. Então a pele não entra em sofrimento. Ela restringe um pouquinho a vascularização,
mas não a ponto de isto ser uma isquemia. Quando que a isquemia acontece? Quando você aperta demais, o sangue não chega, E pode dar uma necrose? aí você pode ter uma necrose, entendeu? Então isso tem que ser muito ponderado. Quando a cirurgia termina, em que no final eu vejo que existe uma boa perfusão daqueles tecidos, fecho a cinta. Tá um pouquinho, assim, não tá me agradando aquele aspecto, então não fecho a cinta, entendeu? Não fecho a cinta. Mas o que tem, essa relevância também, é do paciente não comprar uma cinta, né, que ele vai usar de uma maneira muito apertada no pós-operatório imediato. A cinta tem um coeficiente de elasticidade que deve permitir que o paciente, quando ele está nas 24, 48, 72 horas, onde você atinge o pico máximo do edema, depois isso vem regredindo, né? Não, não numa senoide propriamente dita, né, de uma parábola de cabeça para baixo, mas vai um pico, ele não desce simétrico, ele vai diminuindo, 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 entendeu? Então, nessas 24, 48, 72 horas, pico máximo de edema, o que vai acontecer? O paciente ele vai inchar globalmente, não é só a área que você fez o Toda a região. procedimento, a lipoabdominoplastia e tal, ele vai se inchar como um todo, vai ter um edema global, tá certo? Então, se você tiver uma cinta que o paciente coloca no pós-operatório imediato, que ela está muito apertada, quer dizer que você já suplantou o coeficiente de elasticidade das fibras da cinta, tá certo? E no momento que ele vai inchar, 24, 48, 72 horas depois, né, a elasticidade da cinta já foi, entendeu? Então ele tem que colocar uma cinta que feche de uma maneira você não precise, sabe, fazer tanta força para fechar. Fez um ajuste assim, ó, chegou, colocou a cinta, pronto, botou, bacana. Agora, se eu fizer uma cinta que eu faça isso, 24, 48, 72 horas depois, pico máximo de edema, aquilo vai inchar, entendeu? Só que tá muito justo já, entendeu? Então, isso vai fazer esse tipo de compressão no paciente. A compressão vai ser maléfica e não benéfica. E tu já pegou pessoas que usaram cintas de outras marcas que você não aprovou e pegou pessoas... É justamente já deu tempo que eu faço, né, depois que eu conheci a Control-Z, mas tem algumas marcas que o tecido é um tecido muito inelástico e justamente dá esse efeito. O paciente coloca a cinta e não tem aquela complacência elástica de quando tiver seu pico máximo de edema, ela não consegue ter essa complacência elástica para depois de quando ela tiver na regressão do edema, a cinta tem que acompanhar esse movimento. Tem que acompanhar esse movimento. Se a cinta for muito dura, tem uma barreira mecânica que não está deixando. Então a compressão, ela é além do necessário. Além do necessário é esse movimento. Comprimiu, isquemia, muita chance de necrose. É o que a gente fala sempre, pessoal. Não adianta você falar para mim, eu quero uma cinta com tecido rígido porque precisa apertar muito. Não, tem que acompanhar esse movimento, esse desenvolvimento da pessoa. E já várias pessoas já foram na minha empresa, o Favalli. Troca de marca, troca de tecido.
é mais barato, você vai ganhar. Aí lembra o teu comentário lá atrás, nem tudo é dinheiro, né? É sentimento. Troca porque você vai lucrar mais, uma lucratividade maior, o tecido é mais barato. E eu não penso assim. A minha cinta tem que gerar um resultado na vida da pessoa. Imagina, o médico trabalha, estuda, faz um ótimo serviço na vida da pessoa. Aí eu vou lá e prejudico a pessoa. Então, aí, inclusive tem a questão de quando apertar a cinta. Não, tem que apertar para ficar no último grau. Você só vai poder ter esse aperto depois de 21 dias. 21 dias que você vai poder fazer um aperto maior, fazer um ajuste maior nessa cinta. Mas isso não é achismo, isso é baseado em medicina, baseado em evidências. Pode ter Porque pessoas diferentes. porque 21 dias é o tempo que a gente, denomina que um retalho, quer dizer, uma pele que foi descolada, eh, ele ficou autonomizado, ou seja, ele não depende mais das artérias que você rompeu para deslocar o retalho, por exemplo. Isso chama, retalho autonomizado, entendeu? E isso acontece por volta de 21 dias. Então, com 21 dias, o retalho está com uma redistribuição vascular mais autônoma, que ele não precisa tanto, não sente tanto, né, o detrimento de uma vascularização, prejudicada pela ruptura, estratégica, no caso da abdominoplastia, por exemplo, em que os retalhos eles podem sofrer um pouco mais de compressão. Para fazer uma nova lipoaspiração, né, nesse retalho, geralmente são 3 meses a 6 meses, né, de 3 a 6 meses, que tem uma remodelação tecidual, um redimensionamento vascular para esse retalho. Mas para a compressão pós-cirúrgica, 21 dias. Nos pacientes em que eu vejo que a vascularização não está muito favorável, eu só deixo fechar a cinta depois de 21 dias. Agora a gente vai pro bate-bola. Quero que Vamos ver o que é isso, né? quero que você me responda de uma forma rápida e não pode pensar, tem que ser aquilo que vem na hora da sua cabeça. Uma cirurgia que você mais gosta de realizar? Lipoescultura de alta definição e com enxerto glúteo e tal, essa é muito bacana. Um procedimento que está crescendo muito. Bom, o público masculino, né, ele está cada vez Vaidoso. mais atento a se cuidar e tudo mais. Eu acho que o crescente é isso. Também acho. Um mito que você gostaria de acabar? Que cirurgia plástica é alguma coisa assim que o resultado, né, é matemático. Legal. Um conselho para quem sonha em operar? Bom, tão certo de saber onde você quer chegar, é saber qual é o seu ponto de partida. O que fazer, o que o cirurgião plástico vai fazer, depende da onde você quer chegar e da consciência do seu ponto de partida. Não adianta se espelhar numa modelo, numa paciente que tenha, que tenha 20, 21 anos, não teve filho, e uma paciente que teve gestações, que isso, que aquilo, aquilo outro, fala, não, eu quero aquilo, eu sonho com aquilo, entendeu? Não há possibilidade de você voltar ao tempo e tudo mais, sem que pese que cada um responde de um jeito. Uma palavra que define a sua profissão. Amor. Aí a gente volta lá no início da conversa. Coração. Exato. É gente. Gente. Trocar o D pelo G. Exato. É isso. Quero chamar agora uma pessoa muito especial para fazer parte desse sofá aqui.
uma mulher que você ama muito. Alessandra. Tô à vontade. Eu estou me sentindo em casa. Agora eu me empolguei. Ele é demais, cara. Tá legal assim? Ação. Então, estamos aqui com a Alessandra, gente, esposa desse homem incrível, que é bom pai, bom marido, e que só em falar da profissão dele ele já quer chorar. É um cara, uma manteiga derretida, que eu admiro. Porque eu também sou assim. Eu acho que eu me entrego muito. Sim. E é muito legal quando a gente se entrega muito. Verdade. Então, a Alessandra, a gente conhece o suficiente para ver o quanto você é uma boa esposa, uma boa mãe, cuida bem desse homem aí. Já fizemos um churrasquinho na casa de vocês e eu vi todo o cuidado que você tem com esse homem. Então, vou deixar para você fazer esse momento. Tá bom. Surpresa para você entender pessoas que te amam. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Eu tô me sentindo em casa. Oi, pessoal da Contreziri, que faz essa homenagem ao meu marido, o Dr. Luiz, que é uma pessoa incrível, é um médico estudioso, médico, dentista, futuro advogado, uma pessoa que está sempre em busca do conhecimento, está sempre estudando, passa noites em claro, e é uma coisa que eu admiro muito nele. E eu espero muito que a nossa filha seja igual, que a gente foi muito abençoado com a Maitê, é a nossa alegria, e eu espero que ela tenha todas essas qualidades do pai dela, porque é um homem incrível mesmo, em todos os sentidos. E todo mundo que vive à volta dele sabe disso, sabe desse cuidado, dessa generosidade, dessa bondade que ele tem no coração. E daqui a pouquinho a Maitê mandar uma mensagem linda pra ele também, nossa pequenininha. Te amo, beijo. Papai, Diz te amo. Fala te amo. quem é meu pai? É o amor da nossa vida. Essa garota é demais. E essa é a tua Essa aí. família, é essa que te dá força, né? Essa aí vai longe. A Larinha me dá muita força também. A Larinha, ela não fala, mas ela tem linguagem, né? E a força, a força dela é algo incrível, né? De querer se superar, né? Durante muito tempo eu sofri demais porque eu sempre fazia um paralelo entre a Lara e a faixa etária da Lara. E a Lara ia ficando para trás e a moçadinha da idade dela ia para frente. Até que me veio um insight. Espera aí, qual é a referência? Eu tenho que mudar a minha referência. Eu tenho que ver a realidade nua, crua, dolorida, mas é a realidade. Quando a gente foge da realidade, a gente se frustra. Quando a gente mergulha na própria realidade, Entende melhor. a gente tem um acalento da alma, entendeu? Então, por exemplo, a Lara, ela se desenvolveu demais sem comparar com outra criança, mas superando os seus próprios limites. Então, de uma certa forma, a Lara é como eu, que gosto de superar meus limites. Cada um tem um script que Deus manda. Faça dessa forma. E a gente tem que fazer o nosso melhor. E a Lara faz o seu melhor. Logicamente, é um desenvolvimento atípico, diferente da Maitê, que tem um desenvolvimento típico, né? E que tem uma potencialidade, né, infinita, e a gente, toda hora, a gente fica bobo, né? Quer dizer, a gente sempre ouve os pais falar isso, puta, me surpreendeu, mas parece que é um lugar comum, mas a Maitê me surpreende todo dia, assim como a Lara me surpreendeu todo dia, superando as suas próprias limitações. Então vamos furar alguma coisa aqui que não estava no script. Vamos lá. Vamos voltar pro bate-bola. Em poucas palavras, Alessandra. Ai. Alessandra é um encontro de almas. Maitê.
Maitê, eu já respondi isso daí. Ela foi um presente de Deus quando eu fui um excelente pai para Lara. E Lara? Lara foi muito esperada e assim, ela é uma fonte de inspiração. Jesus. Em primeiro lugar, é o médico dos médicos. É isso. E ele sempre está com a gente. É isso. Estivemos aqui agora com esse cara fantástico, maravilhoso. Favalho, um cara que é meu amigo, mora no meu peito. E obrigado, Favalho, obrigado, Alessandra, por fazer parte desse sofá, fazer parte dessa conversa com a Conto. A Conto é um prazer poder te atender bem, atender tuas pacientes, né? Então conte sempre com a nossa amizade e com a nossa empresa. Peraí, mas eu preciso fazer meus agradecimentos. Fique à vontade. Os meus agradecimentos, a gente não perde a piada, né? Não perde. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para minha avó e para Xuxa. É isso. Não, mas assim, Aguentar, né? mas assim, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né, pela oportunidade de estar vivo, né? Amém. Já passei por poucas e boas, né? Então, Quase morreu? quase morri por várias vezes. Então, as vidas dos 7 gatos, 7 vidas do gato já, né, já tem umas, pelo Tem menos. uma cota. Não, já tem umas, já foi embora aí umas 5 vidas aí. Agradecer a minha mãe, né, que foi uma grande professora da vida. Agradecer a minha família, meus irmãos. Agradecer a oportunidade de ter conhecido a Alessandra, sem dúvida. É uma grande mulher que me apoia, que me levanta. E Maitê, já falamos dela, mas assim, você volta a sentir saudade de casa. Teve um tempo que eu não sentia tanta saudade. Hoje eu sinto saudade. Falo, nossa, que vontade de ficar em casa, esticar os pezinhos, vem um cafuné, vem uma coisa, vem outra, vem um café com leite a qualquer momento, né? Quer um cafezinho? Quer um não sei o quê? Quer não sei o quê? Quer um carinho? Quer isso? Quer aquilo? Olha, amanhã a gente tem consultório, a gente tem isso. A Alessandra, a formação acadêmica dela é graduada em estética, né? Esteticista. Então, ela me ajuda muito, me dá uns toques, né? Uma visão diferente, né? É mais fácil, né? Se colocar no lugar da mulher, por ela ser mulher, né? Inclusive, ele é meu cirurgião. É verdade. Imagina que eu ia perder essa oportunidade, né? Eu dei uma caprichada, né? Foi meu conflito de interesse, é que você me entende. Agradecer todos os professores, né, que foram construindo tijolinho por tijolinho, né, da formação. Né? Hoje a medicina, o mundo está muito doido, a medicina está muito desvirtuada de uma série de valores, né? A questão financeira vai desde a formação do médico, né? Quer dizer, quantas escolas de medicina não abriram sem ter hospital-escola, sem que o médico tivesse a formação. Era do chat GPT, que o médico tem que consultar o chat GPT para saber e tal, o que o paciente vai sentir, o que vai ser prescrito para o paciente. Virou uma loucura isso daí, entendeu? Quer dizer, a inteligência artificial, eu acho que tem o seu papel, mas você tem que usar a inteligência artificial de uma maneira mais inteligente que a inteligência artificial, entendeu? Os prompts que você manda não é simplesmente o que eu faço nessa situação, entendeu? Não é isso, né? Usar a inteligência... Não depender dela. Não depender dela, entendeu? Tá certo? A medicina não pode ser isso, né? Não estou falando
em termos de cobrar um absurdo do paciente e tal, uma coisa assim aviltando, não estou falando isso aí. Eu estou falando de não desqualificar a medicina, não desqualificar a cirurgia plástica. Hoje tem muitos cursos de medicina, muitos cursos de formação formal e não formal, né? Quando você tem uma dedicação formal, o médico realmente vai estar habilitado para atender o paciente no pronto-socorro, em todas as especialidades. Agora, a educação não formal, né, coloca em risco a própria população, né? Um médico que se diz especialista, mas não é especialista, não tem o RQE, né? É chancelado pelo Conselho Federal de Medicina, não fez uma graduação, já fez naquelas, às vezes nem tem aptidão, nem tem essa vocação, né? Esse chamado, né? A vocação não é só a parte profissional, mas esse chamamento de Deus para você chegar e cuidar do outro, né? Às vezes, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas vou fazer porque tô perseguindo isso daí, entendeu? Invasão das especialidades, né? Invasão de outras áreas, de médicos, não médicos, eh, outras profissões, né? Quer dizer, eu pego daí, eu queria ser cirurgião plástico, eu tinha que fazer medicina, 3 anos de graduação, 3 anos de especialização. Mas eu era dentista, eu não peguei atalho, entendeu? Eu não peguei atalho, eu não cheguei da cirurgia bucomaxilo, partir para o que tem agora, né? Eh, a a especialidade de cirurgias estéticas da face, coisa que o valha, entendeu? Apesar das não sei quantos, dissecções anatômicas eu tenha feito, domínio da anatomia, tá certo? Eu não peguei atalho. Eu entrei na graduação, fiz 6 anos, 12 anos para chegar à formação de cirurgia plástica. E não para por aí, entendeu? Depois desses 12 anos, tem cursos, hands-on, cursos formais que você eu vou fazer agora, né? Já fazendo o merchan aqui, vou fazer um curso do Diplane, né? Quer dizer, eu acho que eu vou me dar muito bem nisso, né? Porque é uma área que eu já tenho um conhecimento de anatomia que eu não pratico no dia a dia. Os pacientes me cobram isso daí. Pô, mas você não dá aquelas puxadinhas e tal? Mas eu não consigo fazer alguma coisa que eu não tenha domínio. Domínio anatômico eu tenho, agora eu preciso mergulhar na técnica, entendeu? Então, finalmente eu agradeço aos professores que contribuíram, tijolinho por tijolinho E nessa contribui até hoje, né? e vai continuar contribuindo. Eu vejo quanto ele está sempre nos congressos científicos. Todos eu vejo você aí passando, E aprendendo. é um grande privilégio, porque é um reconhecimento até da própria Sociedade Brasileira, de Cirurgia Plástica, daqui até o final do ano, já tendo feito 2 palestras aí, tem mais 3 palestras até o final do ano, né? Que um De dia a vez em gente vai quando. parar para ele falar a técnica dele, que é fantástica. Essa que ele apresenta nos congressos. Exato. É um Muito bem. cientista estudioso. É isso mesmo. Não, a gente tem que fazer não um achismo. É assim? Por que é assim? Porque eu acho que é assim. Não, espera aí. É assim porque a medicina baseada em evidência científica fala que é. Ele passou no primeiro semestre, na metade do semestre de direito agora. Então, Quem segura? Quem segura? Quem segura? aí certamente, antecipadamente, né, que você vai perguntar, mas por que você fez direito, né? Então, o direito é uma coisa que acabou me encantando, né, por vários aspectos, né? E volta e meia tem uma resolução, tem um estatuto dos pacientes, uma resolução né, dos conselhos
regionais e federais de medicina, e a gente tem que estar muito atento a isso, né? E quando o advogado ele não não se conjuga com o médico, o direito médico fica a desejar, entendeu? Então, vou estar assistindo tanto médico quanto os pacientes, né? Em um futuro muito breve, para assisti-lo nessa questão do direito médico. Quem sabe daqui a pouco Tenho ele vai se tornar um juiz. não. Não Não é pode parar pra com a cirurgia plástica, Não, de jeito nenhum. Não Mas quero mas envelhecer, assim Renato. mas assim, eu tenho 60 anos, né. Não sei quanto que é o prazo de validade, não olhei na minha bula ainda, né. Mas assim, daqui a um tempo, quer dizer, a capacidade laboral, ela vai diminuindo, mas a intelectual não, e é uma prevenção de Alzheimer, né. E para entender a vida, eu tinha 2 opções: ou eu procurava um psiquiatra, ou eu fazia direito. Resolvi fazer direito. E para finalizar, o agradecimento foi incrível, os professores, família. Até a Xuxa ele agradeceu. Xuxa, ó, opera com ele, hein? Qual é o seu arroba lá da clínica? Fala para poder... Gente, segue esse médico, é incrível. Eu já vi vários pós-cirúrgicos dele. Perfeito, você deve operar com ele, o cara fantástico. Fala o teu arroba, fala para te seguir lá. Bom, o arroba do Instagram é Dr. Luiz Henrique Benetti Favalli, tudo junto, né? Muitas pacientes falam, pô, você não está publicando mais nada de cirurgia plástica e tal. Mas, indo ao encontro da lei, da norma, a gente não pode atestar a ignorância perante a norma. Entendi. Entendeu? A resolução 2336 de 2023 normatiza como a publicidade médica tem que ser, entendeu? Então, o que você vai encontrar no meu Instagram, praticamente 90% do que eu falei aqui pessoal vai estar lá. Vai estar lá a Alessandra, vai estar a Larinha, vai ter Maitê, entendeu? Agora, na questão da cirurgia plástica, lá está o ser humano que vai te atender. E a melhor coisa é você operar com um ser humano que saiba a diferença de D para G, que é gente, e que tenha o coração, o sentimento, como principal fator para a tua cirurgia. O cara que ama a medicina, ama cuidar de pessoas e que chora, deve chorar sempre que termina uma cirurgia, vai cuidar bem de você. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo teu sim para a medicina. Obrigado, Alessandra, por cuidar bem do meu amigo aí, tá fazendo tão bem para ele. Tem outros setores da minha vida que eu também choro, né? Eu sou um bom cozinheiro, cebola me faz chorar também. Ele não pega a piada, ele perde o homem. Vamos terminar com essa piada aqui, gente. Um abraço, tchau.